Olá! Hoje eu vou ensinar para vocês como construir um diagrama de equilíbrio líquido-vapor à pressão constante para dois componentes. Vamos começar. Bom, vemos aqui no slide o cálculo para o ponto de bolha. Quando temos o ponto de bolha, nós temos, na verdade, uma mistura na fase líquida e queremos encontrar a composição de todos os componentes na fase vapor. O que sabemos em relação à fase vapor? Nós sabemos que o somatório das frações molares de cada componente no vapor é igual a 1. Também sabemos que as frações molares de cada componente na fase vapor, ela é equivalente à razão de equilíbrio de cada componente vezes a fração molar de cada componente na fase líquida. Somando tudo isso, a gente chega também no valor igual a 1. E ao considerarmos a lei de Raoult válida, a gente consegue substituir a razão de equilíbrio por P e SAT divididos por P. Então, a gente tem aqui essa expressão e ao restringirmos o sistema para apenas dois componentes, nós chegamos na expressão em destaque aqui, onde P1 SAT vezes X1 mais P2 SAT vezes X2 é igual à pressão total do sistema. Nós sabemos também que, ao somarmos as frações molares dos componentes 1 e 2 na fase líquida, a gente precisa encontrar o valor 1. E, ao isolarmos x2, conseguimos obter o valor de x2 em função de x1. E, ao substituirmos x2 nessa expressão daqui, a gente chega na seguinte relação para x1. x1, então, pode ser escrito como função da pressão total do sistema, da pressão de saturação do componente 2 e da própria pressão de saturação do componente 1. E, a partir do cálculo de x1, nós, então, conseguimos obter o valor de y1. Então, y1 vai ser igual a x1 vezes P1 SAT sobre P. Com essas duas expressões, vamos, então, para o MATLAB. Nós precisamos da base de dados Antoine, que caso você não tenha, eu disponibilizei o link para acessar este documento na descrição deste vídeo. Vamos começar aqui, eu vou abrir um novo script, vou escrever clear all ICLC e vou salvar esse arquivo como diagrama TXY. Bom, para construir esse diagrama, precisamos fixar a pressão. Então, nós vamos fixar a pressão para 760 milímetros de mercúrio. A pressão é igual a 760 milímetros de Hg. E, como segundo passo, vamos fazer a leitura, da base de dados Antoine e vamos armazenar esses dados na variável P minúsculo. Então, P vai ser igual a Antoine.data. Diz P somente para termos certeza que a importação desses dados pela variável P foi feita do modo adequado. Sim. Então, se eu vier aqui, ele já me mostrou na command window a base de dados P. Vamos, então, construir um diagrama de equilíbrio líquido-vapor à pressão constante para os componentes benzeno e tolueno. Então, eu vou dizer que BNZ vai receber P.BNZ e TOU recebe P.TOU. Bom, o nosso diagrama P por T, eu vou mostrar aqui no slide que vai ficar mais fácil. Ele aqui, na verdade, é em relação a um dos componentes, podendo ser, por exemplo, o benzeno, onde aqui a gente tem zero de benzeno, quantidade zero, então temos a fração molar 1 em relação ao tolueno, e aqui do outro lado nós temos a quantidade máxima de benzeno, que ele está puro,
Então, a fração molar do benzeno é 1 e a fração molar do tolueno é 0, tá? Então, representa aqui a quantidade máxima de benzeno na ponta e aqui na outra ponta a quantidade máxima de tolueno puro, tá? Então, nessas pontas, nesse ponto aqui, nós temos a temperatura de saturação do tolueno. E aqui nós temos a temperatura de saturação do benzeno. Isso é dado para a gente já no pacote de Antoine, já na base de dados Antoine. Então, a gente vai recuperar esses valores limites de temperatura. Tá? Então, a temperatura de benzeno, quando ele está puro, né, vai ser igual a BNZ.Tsat, e ele recebe como variável de entrada o valor da pressão. E a mesma coisa eu vou fazer para o tolueno. T, ponto Tsat de P. Vamos então imprimir esses valores, tá? Então vou colocar T, BNZ primeiro e depois T do TOU para saber quem é o maior e o menor valor aqui. Então, o benzeno, ele tem a menor temperatura de saturação e depois é o tolueno. Então, eu vou criar um vetor de temperaturas que vai da temperatura do benzeno puro até a temperatura do tolueno puro. Então, ele vai de 80 até 110 aproximadamente. Então, eu vou criar esse vetor T, tá? E ele começa da temperatura do benzeno e ele vai até a temperatura de saturação do tolueno e o espaçamento entre esses dois valores de temperaturas vai ser T-TOU menos T-BNZ divididos por 100. Eu vou rodar aqui e reparem, ele veio aqui e imprimiu 101 valores em T. Deixa eu colocar aqui, então, o último valor de T é 110,6273, que corresponde à temperatura aqui do tolueno. E o T1 vai ser a temperatura de saturação do benzeno. Agora, eu vou, então, fazer o cálculo das frações molares do benzeno no líquido, tá? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui que eu mostrei anteriormente para vocês. O X1. Então, X1 vai ser igual a P menos P2Sat divididos por P1Sat menos P2Sat. Então, X do benzeno, tá? Então, eu vou colocar aqui X do benzeno vai ser igual a P menos P2Sat, né? Então, vai ser TOU Psat em T divididos pela pressão de saturação do 1. Então, vai ser BNZ.Psat de T menos TOU Psat de T. Aqui, se eu rodar o programa assim, ele vai dar problema. Por quê? Porque a temperatura aqui é um vetor, tá? Então, este cálculo aqui vai ser também, vai originar um vetor. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai dar um vetor também de mesma dimensão que o vetor de temperatura. E aí, esses dois aqui também são vetores. E o MATLAB, se eu não indicar, ele vai fazer uma conta vetorial, e eu não quero. Eu quero que ele faça uma conta elemento a elemento. Tá? Então, eu preciso colocar esse ponto aqui antes do sinal de dividir, para que ele entenda que essa divisão não é um cálculo vetorial, mas é um cálculo de elemento a elemento. É para tratar como se fossem valores escalares. Tá? E aí, eu venho aqui, sabendo X, eu calculo a fração molar do benzeno no vapor. Deixa eu só escrever aqui para a gente não se perder. Então, esse cálculo aqui corresponde à fração molar do benzeno no líquido.
E aqui é a fração molar do benzeno no vapor. Então, Y vai ser XI vezes K. Então, vai ser X vezes K, que vai ser BNZ.P SAT de T, divididos, aqui não precisa do ponto, por P. Por que eu botei esse ponto aqui? Porque o X é um vetor e a pressão de saturação do benzeno também é um vetor. Então, se eu não colocasse esse X, ele ia gerar uma conta vetorial, ele ia fazer. Por isso eu boto esse ponto que ele vai fazer elemento a elemento, tá? E aqui eu não preciso botar o ponto porque P é um valor escalar, então não tem problema. Bom, vamos rodar para ver se está tudo certo. Então, ele originou aqui o X como um vetor da mesma dimensão do vetor T e o Y como um vetor também da mesma dimensão do vetor T. Vamos, então, fazer este gráfico. Então, Figure 1 vai ser plot de X em relação à temperatura. E aí eu vou colocar aqui como se fosse uma linha contínua azul. E eu vou definir uma espessura para essa linha, porque o default do MATLAB é muito fininho, tá? Então, eu vou colocar aqui uma especificação para espessura. Então, é line width 2. 2 tá bom. Aí, como eu vou plotar duas séries, eu vou escrever o hold on. Eu vou copiar isso aqui. Colocar Y. E aqui eu vou colocar em vermelho uma linha pontilhada, também de mesma espessura. Vamos definir um título para este gráfico. Então, o title aqui vai ser diagrama TXY do benzeno e o tolueno. Vou colocar também o tamanho para a fonte desse título, porque o default também é pequeno. Vou colocar um tamanho de fonte 16. Então, o parâmetro font size 16. E vamos colocar também os títulos para os eixos X e Y. Para o X, X-Label. Vamos colocar a fração molar de benzeno, porque a gente está sempre aqui, o X é referente ao benzeno, tá? Então, X.Y. Benzeno. Com size 14. O Y-Label é referente à temperatura em graus Celsius. Eu vou colocar aqui o C para dizer que é graus Celsius. E aí eu vou também especificar a fonte para os valores dos eixos, tá? Então eu tenho que dizer AX recebe GCA, AX ponto font size é igual a 14. E eu vou limitar também os valores dos eixos. Eu sei que o eixo X, por exemplo, ele tem que ir obrigatoriamente de 0 a 1, tá? Então, xlim, ele vai de 0 a 1. E vamos fazer a legenda para este gráfico. Legend. Então, ele começa aqui, tá? Em relação ao líquido. Então, vou colocar aqui, que é o ponto de bolha. E o outro dado em relação ao ponto de orvalho. Também vamos colocar um tamanho para essa legenda, tamanho de fonte. Font size, opa. Igual a 14. E finalmente, hold off. Deu algum erro. Ele imprimiu aqui o nosso gráfico, mas só isso. Ele não imprimiu nem a legenda.
Sim, então tem algum erro na legenda, possivelmente. Vamos ver. Ah, sim, eu escrevi legenda errada. Legend. Vamos novamente. Bom, então aqui está o nosso diagrama TXY do benzeno e tolueno. Aqui no eixo X está escrito fração molar do benzeno, somente para deixar claro que esses valores aqui são referentes à fração molar do benzeno. O oposto se refere, obviamente, à fração molar do tolueno. Então, aqui neste ponto, a gente tem benzeno puro. Então, temos aqui a temperatura de saturação do benzeno, que está em torno de 80, é 80,03 graus Celsius. E aqui deste lado temos tolueno puro e o valor da temperatura de saturação do tolueno, quando puro, é 110,63 aproximadamente, que é o que corresponde aqui. A linha azul contínua, ela significa líquido saturado e representa os pontos de bolha. E a linha vermelha pontilhada significa que temos aqui vapor saturado e ela representa os pontos de orvalho. Bom, neste vídeo ficamos por aqui. No próximo eu vou mostrar como acrescentar mais informações nesse diagrama de equilíbrio líquido-vapor com pressão constante. Até mais!